Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em que livro mesmo? Ah, que bom, o povo de Deus está atento, que bênção. Qual capítulo? 14. Gênesis 14. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Estamos ouvindo uma série de exposições sobre a vida de Abraão nesse primeiro semestre, para aprendermos sobre a nossa jornada como crentes neste mundo no qual Deus nos inseriu nos desertos desta vida. Livro de Gênesis, capítulo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimar, contra Semebec, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que com ele estavam, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaí, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e se levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Opar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Até aqui, meus irmãos. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor é Deus vivo, que fala conosco na Tua palavra. Obrigado, Deus, ó Pai, porque, como Paulo bem disse lá em Romanos, capítulo 15, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos nós esperança. Que bênção é maravilhosa, é saber que essa passagem foi escrita para o nosso ensino, para nos dar consolação, para nos ensinar a paciência e a perseverança das Escrituras e para renovar a nossa esperança. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Já que a Tua palavra tem esse objetivo, Deus, fala graciosamente ao nosso coração nessa manhã. Perdoa-nos de nossos pecados, livra-nos de nós mesmos, que nada nem ninguém faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que Cristo se levante da Escritura hoje, que nós o vejamos, que nós contemplemos a Tua glória, Pai, revelada na face dele, que nós o amemos, que nós nos consagremos a Ti, que nós sejamos cheios do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, por nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque como ouvimos às 8h30 da manhã, não há encanto ou maldição que se levante contra nós.
porque nós estamos em Cristo Jesus. Nos enche então, Pai, do Espírito Santo e fala poderosamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Vida cristã não é parque de diversões. Vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã não é sombra e água fresca. Vida cristã não é estar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Vida cristã é guerra. Vida cristã é batalha. Vida cristã é transpiração a cada dia. Vida cristã é luta contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa carne pecaminosa. E para isso Deus nos coloca diante de algumas batalhas na sua palavra. Nós estamos nesse capítulo 14, amados irmãos, diante da primeira guerra que aparece nas Escrituras. E essa guerra só aparece, irmão, porque ela tem relação com a história da redenção. A história do pai da fé, que é Abraão. O texto nos apresenta, amados irmãos, que 4 grandes reis da região da Mesopotâmia. Anrafel, por exemplo, era o rei de Sinar, região da Babilônia, onde está o Iraque hoje. Quedorlaomer era rei de Elão, a região do Irã. Os outros 2 reis que aparecem no texto, Tidal, rei de Goim, era uma região mais ou menos incerta. E o texto nos apresenta Arioque, rei de Elazar, era um rei de um reino que estava na Turquia. É importante, queridos irmãos, que nós entendamos que estes reinos não se tratavam dos grandes impérios que dominaram o mundo ainda. Eram os reinos das cidades-estado. E elas eram poderosas na sua região, às vezes conquistavam outras cidades e faziam alianças com outras. Pois bem, esses 4 reis do Oriente submeteram os reis, amados irmãos, da região de Israel. E estes pagavam impostos a estes reis, principalmente a Quedorlaomer, rei de Elão, onde está o Irã, durante 13 anos seguidos. Mas o rei de Sodoma se rebelou. E ele, com outros 4 reis que aparecem no texto, não resolveram deixar de pagar os impostos, aquela opressão a qual estavam submetidos. E o texto bíblico nos conta, amados irmãos, que Quedorlaomer, então, organizou a confederação dos reis do norte, da região da Mesopotâmia, e viajou mais de 1000 quilômetros com o seu exército para submeter aos seus inimigos e para se vingar deles. E, queridos irmãos e irmãs, o poderio daquele exército é grandioso demais, porque o texto nos diz que, passando pelo caminho, eles feriram os Refaíns. Refaíns é uma tribo de gigante que estava em Asterote Carnaim. Feriram outra tribo de gigante, os Zuzins, e também os Emins. Todos aqueles que terminam com ins aqui eram tribos de gente de 3 metros para cima. E esses exércitos não quiseram saber, eles passaram avassalando tudo, inclusive os Oreus, que também eram gigantes fortíssimos e moravam no Monte Seir, que depois Esaú tomou conta desse monte com seus descendentes. Preste atenção na mensagem, Deus está falando com você. Não deixe conversa paralela te atrapalhar de ouvir o Senhor falando com você. Então, querido amigo e irmão, ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que depois de passar avassalando esses reis, ordenaram a batalha contra os 5 reis no Vale de Savé, no Vale do Sal, que é o Mar Salgado, o Mar Morto, no extremo sul da região de Israel. E eles aniquilaram os seus inimigos. Mas quando eles derrotaram os seus inimigos, somente o rei de Sodoma não caiu, amado irmão, nos poços de betume, porque aquela região tem muito betume, até os dias de hoje. Betume, você sabe que é a matéria-prima por meio da qual é preparado o asfalto. Se você vai no Mar Morto, o mar com maior incidência de sal na terra, se você está tomando banho lá, daqui a pouco você vê passando, certo? Um pouquinho de betume assim, o óleo que é usado para fazer o asfalto.
Então, quando aqueles reis perderam a guerra, tentaram fugir, amados amigos e irmãos, e eles caíram no poço de Betume, e alguns deles e dos seus soldados até morreram. Mas o que aconteceu é que aqueles reis avassalaram tudo e levaram o povo dos seus inimigos para a sua região no norte. E dentre eles estava Ló, o sobrinho de Abrão. E ao olharmos para esse texto aqui, ao vermos Ló, que a Bíblia diz em 2 Pedro que era crente, apesar de ter tomado terríveis decisões erradas e perder a sua família, mesmo assim, nós vemos Abrão lutando. E ao olhar para essa história tão preciosa, nós vamos aprender aqui como enfrentar as batalhas da vida. Como enfrentar as batalhas da vida. Inicialmente, a palavra de Deus nos diz: cuidado com quem você se associa. Como enfrentar as batalhas da vida? Cuidado com quem você se associa. Você se lembra, amado amigo e irmão, que na semana passada, Ló deixou seu tio Abrão. E, amados irmãos, a passagem pelo Egito foi terrível para a história de Abrão. Porque provavelmente Ló e sua mulher ficaram impactados não só com a beleza exuberante da criação, da natureza naquela região do Nilo, mas eles se tornaram cosmopolitas e começaram a amar coisas e tentações que só o mundo e a cidade ofereciam. Se você se lembra bem comigo, lá no capítulo de número 13, do versículo 11 em diante, a palavra diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E o texto diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora você vai estar atento comigo no versículo de número 12. 11 e 12. Tomaram, pois, todos os bens do nosso capítulo agora, Levi, se quiser colocar, capítulo 14. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma. Apossaram-se dele dos seus bens e partiram. Cuidado com quem você se associa. Na semana passada, nós vimos Ló indo em direção à belíssima campina do Jordão, que parecia com o jardim do Éden, até o dia que Deus destruiu Sodoma. E Ló vai se aproximando daquela cidade. Sodoma tem um estilo de vida contrário à palavra de Deus. Sodoma ofende a Deus. Eu não preciso explicar para vocês o que é sodomia nas palavras de hoje. E vem desta cidade Sodoma. Era a cidade na antiguidade que tinha essa prática aviltante que ofende a Deus e é contrária à natureza do ser humano. Por isso Deus destruiu aquela cidade. Mas Ló está tão encantado com a beleza do vale, com as riquezas deste mundo, que nós o encontramos aproximando-se de Sodoma. E agora o nosso texto diz que ele foi chegando, e mesmo com toda a sua riqueza, e ele já está morando lá, esqueceu da beleza da campina, esqueceu de tudo que poderia produzir ali, e foi morar com gente que odiava Deus, que estava contra Deus, que se revoltava contra a palavra de Deus. Cuidado com quem você se associa. A ideia, amados irmãos, que Moisés quer dar ao povo de Deus é o seguinte: quando ele escreve esse texto, o povo está no deserto. Você precisa saber disso. O povo saiu do Egito e precisa estabelecer-se na terra. E Deus não quer que o seu povo se misture com aqueles povos pagãos, para que o seu povo não venha se desviar do Senhor. Então a lição que Moisés quer ensinar ao povo aqui é claríssima. Ló se afastou de Deus, Ló se afastou, querido amigo e irmão, de servir a Deus, e foi se unir com gente que odiava a Deus, que pecava deliberadamente contra Deus, que não respeitava a palavra de Deus.
E, consequentemente, o que o texto está dizendo é que, ainda que aquelas nações fossem belíssimas e elas juntas tivessem um exército muito grande, elas perderam a batalha porque Deus mandou os reis do norte para disciplinar Sodoma e Gomorra por causa dos pecados delas. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus mandou a guerra para que elas pudessem se arrepender de seus pecados. Mas elas não se arrependeram. Mas o grande problema é o seguinte, é que quando você anda com gente que não serve a Deus, a disciplina de Deus que cai sobre essas pessoas cai também em cima de você. Então você também tem que tomar cuidado. Ah, pastor, não tem nada a ver. Ah, pastor, cuidado, irmão, cuidado em não aprovar aquilo que Deus reprova. A palavra de Deus diz lá em Romanos, amado irmão, capítulo 1, que homem se juntar com homem sexualmente é estar debaixo da ira de Deus. E mulher se juntar com mulher sexualmente é estar debaixo da ira de Deus. Mas estar debaixo da ira de Deus não é só fazer isso. A Bíblia diz que também está debaixo da ira de Deus quem aprova esse tipo de comportamento. Então, se você aprova, se você acha que não tem nada a ver, cuidado, você está contrário à palavra de Deus. E você pode estar debaixo da ira de Deus. Ló foi chegando, Ló foi encostando, Ló foi gostando. Cuidado com quem você se associa. Não é palavra do reverendo Roster, é palavra de Deus. Eu tenho um amigo, amados irmãos, que andou fora da igreja um tempo. E naquela época eu estava bem firme e ele veio se aconselhar comigo. E ele estava namorando uma moça, e ele disse o seguinte, que ele namorava essa moça, mas ele achava muito estranho. Porque ela sabia que ele era desviado da igreja e ela não conversava. Ele disse que quando eles estavam juntos, ela logo o agarrava e ele dizia assim, eu me sinto quase abusado. E ele tentava conversar e a moça nunca conversava. Eu falei, cai fora dessa, cara. Você vai pecar e vai estar debaixo da ira de Deus. Depois aquele amigo me contou que ele estava passeando no shopping e viu a irmã dela toda vestida de babalorixá. Cultos pagãos contrários à palavra de Deus. Por mais que seja não politicamente correto falar isso no Brasil, irmão, toda adoração que não é dada a Deus é adoração ao diabo. E aquele irmão me ligou, rapaz, você não sabe o que eu vi. Eu vi fulana vestida com a roupa das oferendas entregues a demônio e ao diabo. Eu estou com a mão no coração, eu quase fiz parte daquela família. Falei, meu filho, você quase se afastou de Jesus. E toda a sua descendência poderia correr o risco de viver longe de Deus. Eu não combinei com o reverendo Silas, mas ele no primeiro ponto do sermão hoje falou sobre associação com o mundo. Só que ele pregou sobre o povo entrando em Moabe e se prostituindo com as filhas dos moabitas e dos midianitas. Isso é muito importante nós analisarmos agora. Sabe por quê, irmão? Porque no Brasil chegou na semana da festa da carne. E não venha com conversa fiada de me dizer que não tem nada a ver. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. A carne quer fazer o que é do nosso querer, a carne não quer agradar a Deus. Então não vem para mim dizer, não, eu sou crente, mas eu estou no bloquinho. Se a canoa não virar, olê, peraí, meu irmão, tenha misericórdia. Lutero dizia que não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Ou você é amigo de Deus, ou você é cavalo do diabo. Então, cuidado com quem você se associa. Pare de dizer que não tem nada a ver você ir para o carnaval. É por isso que alguém me perguntou se diz, pastor, dançar é pecado? Dançar em si não é pecado, irmão. Deus nos criou com essa característica de nos alegrarmos. Mas dependendo do tipo de música que você dança, você está ofendendo a Deus o tempo todo.
Eu não acompanho muito as músicas de hoje, né? Mas na minha época de jovem, a música do baiano da época, ela vai descendo na boquinha da garrafa. Se você é crente e desce na boquinha da garrafa, tem algo errado com você, meu irmão. Hein? Que Deus te livre da boquinha da garrafa, meu irmão! Você foi criado para a glória de Deus. O seu deleite está no Senhor. Então, nesses dias de carnaval, adore a Deus. Venha para o culto do domingo. Pastor, esse ano o nosso UMP não fez acampamento do carnaval. Que pena que não fez, né? Vamos pensar nisso o ano que vem. Uma irmã já me falou essa semana, pastor, bora. Se o UMP não quer fazer, vamos fazer da igreja. Vamos fazer porque pastor Alexandre vai pregar num acampamento. Eu vou pregar no da Igreja de Santos e vou pregar em Recife, terça-feira, na semana do carnaval, porque nós queremos pregar a palavra de Deus e resgatar pessoas do mundo, irmãos. Nós temos, amados irmãos, que nesse tempo nos associar com gente que ama a Deus, que anda com Deus. Quando eu me afastei da igreja, minha querida avó, que tem 97 anos, e me criou na igreja, ela chegava para mim e puxava minha orelha, literalmente. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Eu falava, vovó, não tem nada a ver, vovó. Ela, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E tinha tudo a ver. E minha vovó estava certa. Com que tipo de gente você está se associando? Que tipo de atitude você está aprovando? Você está agradando a Deus ou está agradando ao diabo? Relembre-se da frase de Lutero: não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você anda com Deus ou você anda com o diabo. Com quem você está andando, meu irmão? Que Deus te livre de andar com o diabo. Em nome de Jesus, amém. Ló se aproximou, Ló chegou, Ló ficou. E quando a guerra veio, Ló levou, amado irmão. Ele perdeu tudo, sua família foi levada cativa, perdeu seus bens, perdeu até a comida. Nós sabemos que Ló vai ser resgatado, mas que pena que Ló não aprendeu, meus irmãos. Eu boto a mão na cabeça assim e falo, meu Deus, como é que Ló não aprendeu? Quando Ló foi livrado pelo seu tio, ele tinha que ter voltado e falar assim, meu Deus, eu vou embora daqui. O Senhor está disciplinando esse povo, vou correr daqui. Mas Ló não foi embora. E lá na frente nós vamos aprender que ele perdeu tudo, perdeu a mulher, perdeu a riqueza, perdeu a honra, perdeu a família. A ponto de viver um pecado terrível de seu pai, dos filhos, de suas próprias filhas. Mesmo sem deixar de ser um homem crente. Porque se associou com quem não agrada a Deus. Com quem você está andando, irmão? Se você se aproxima de quem não agrada a Deus e é influência nessa vida, ainda vai. Mas se você vai se aproximando de quem não agrada a Deus, e você começa a viver do jeito que essas pessoas vivem, falar o que elas falam, rir das mesmas piadinhas que elas estão rindo, tem algo errado. Alguém conta uma piadinha suja lá no trabalho e você que é crente, está glorificando a Deus essa piada? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Eu falei com vocês alguns dias aqui que eu vivi um tempo desviado. Eu me lembro um dia que eu estava lá, na Asa Norte, em Brasília, na pizzaria Primo Piatto. Naquela época era jovem, tinha mais metabolismo que tudo, comia 15 pizzas no rodízio. Com os amigos todos, e de repente, cada um rindo, tomando cerveja, e começaram a falar mal dos crentes. Aí sabe o que eu lembrei? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu falei, meu Deus, eu estou na roda dos escarnecedores. Eu me levantei e defendi os crentes, aleluia. Hein? Mas eu não precisava disso, porque eu nem ali devia estar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre de nos associarmos com quem não agrada a Deus. Em nome de Jesus, amém!
Como vencer as batalhas da vida? Primeiro, cuidado com quem você se associa. Segundo lugar, não abandone os seus. Como vencer as batalhas da vida? Não abandone os seus. Alguém conseguiu fugir. Chegaram lá na região sul, na região de Hebrom, onde estava a tribo de Judá, diante daqueles belos carvalhais de Manre, onde está a cidade de Hebrom, onde Abraão está ali morando com seu clã de 1000 pessoas. Manre autorizou, eu não sei se Abraão paga um imposto para ele, para ficar ali acampado nas terras dele, mas a verdade é que Abraão é muito pacífico, muito amigo, e ele se tornou amigo de Manre, de Ané e de Escol, os homens poderosos daquela região. E alguém correu, conseguiu fugir da batalha, andou 250 quilômetros e contou para Abraão que o sobrinho dele tinha sido preso. E aqui nós aprendemos, no segundo ponto, como enfrentar as batalhas da vida. Não abandone os que são seus. Versículo de número 13, diz assim o texto. Porém, veio um que escaparam. E o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Como enfrentar as batalhas da vida? Não abandone os seus. Ló, amados irmãos, merecia que Abraão dissesse, está vendo? Se deu mal. Está recebendo a disciplina por causa da sua ganância, do seu egoísmo e da sua falta de compromisso com o nosso Deus. Mas Abraão, amado irmão, tem um coração misericordioso e compassivo. Quando contam para ele, olha, vieram aqueles grandes 4 reis da Mesopotâmia, destruíram todo mundo no caminho, destruíram 5 reis da região da Campina do Jordão, levaram cativos todos e tudo que eles têm, e seu sobrinho Ló foi preso. Abraão não pensa 2 vezes. Agora você vai conhecer não só Abraão o patriarca, Abraão o pastor, Abraão o profeta, Abraão o peregrino, mas você se encontra com Abraão o guerreiro. Ele manda chamar 318 homens nascidos em sua casa. E o texto nos diz aqui, amados irmãos, dos mais capazes. Aqueles homens são capazes, eles não só nasceram na casa de Abraão, não só trabalham no clã de Abraão, mas eles são treinados para a guerra. Eles são capacitados para a luta. Abraão, dentro do seu próprio clã, tinha a sua própria polícia particular. E era composta daqueles 318 guerreiros. Quando chegou o momento, Abraão falou, Eliezer, junta a turma aí, está na hora de ir para a guerra, libertar meu sobrinho Ló. Abraão, ele mesmo, ainda que seja um homem de idade, se levanta e vai na frente do exército. Pega os seus 318 agregados soldados que dependem dele. Chama Aner, Escol e Manre e seus aliados, diz o texto, porque lá no final do texto ele vai dizer para o rei de Sodoma o seguinte, versículo 24. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Ané, Escol e Manre que foram comigo. Estes tomem o seu quinhão. Abraão agora sai dali da sua cidade de Hebrom com uma guerrilha de, no mínimo, 500 homens. E ele então vai em direção a eles, onde eles estão acampados no vale de Dan. Eles viajam a pé numa viagem de 250 quilômetros para ir para a guerra contra um exército poderosíssimo para libertar o seu sobrinho. Com isso nós aprendemos, irmãos, que nós não devemos abandonar aqueles que são nossos. Nós não devemos abandonar nossa família. Nós não devemos abandonar nossos filhos. Nós não devemos abandonar aqueles que um dia estiveram perto de nós, próximos de nós e se afastaram. E por causa do flerte com o mundo, por causa das tentações desta vida, esfriaram na fé, pararam de orar, pararam de ler a palavra, pararam de vir aos cultos e começaram a achar que este mundo era o seu céu. E agora estão enganados longe do Senhor.
mas eles são nossos, eles são de nossa casa, eles são de nossa família, eles são nossos amigos. Enquanto eles não rejeitarem peremptoriamente ao Senhor Jesus Cristo, nós não vamos deixar de lutar por eles. Nós não vamos deixar de orar por eles. Nós não vamos deixar de pregar a palavra para eles. Nós não vamos deixar de ser bênção na vida deles, porque nós os amamos, eles são caros para nós, e nós os queremos debaixo da bênção e da presença do Senhor. Alguns anos atrás, eu vi a história de um pastor que eu conheço, que estava numa grande cidade, poderosíssima cidade, das maiores do interior do Brasil. Cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Estava fazendo um ministério preciosíssimo. Mas quando saiu da capital em que morava, deixou seus filhos ali. E um dos seus filhos, depois que o pai saiu de casa, infelizmente por uma decepção, se envolveu com a bebida. E se tornou um viciado no álcool. E o pai, a mãe, a família longe. E aquele moço se afundando no álcool, fora da igreja. Então ele ligou para o seu filho e falou assim: filho, o que o papai pode fazer por você? E o pastor falou para ele, o filho do pastor falou assim: papai, eu quero o senhor, papai. Eu preciso do senhor do meu lado. Eu preciso que o senhor esteja comigo. E aquele pastor, no meio do ano, sem sustento para o resto do ano, reuniu o conselho e falou: meus irmãos, meu filho está afundado na bebida. E ele me ligou: papai, vem me ajudar. Eu preciso de você, eu não posso continuar mais aqui, irmãos. Entregou a igreja, voltou para aquela capital, para cuidar do seu filho. Graças a Deus, seu filho foi libertado do alcoolismo. E uma grande igreja daquela cidade convidou aquele pastor, e hoje ele está sendo uma bênção nas mãos de Jesus. Mas tem hora que nós temos que tomar decisões, para não perder os nossos, para não abandonar os nossos, para mostrar para eles que nós os amamos, que nós não vamos desistir deles, porque o Senhor não desistiu de nós. Você merece que o Senhor desista de você. Talvez esse seu familiar também mereça que você desista dele. Mas preste atenção, você talvez é o último fio da misericórdia. É o último contato que essa pessoa está tendo com o Senhor. Então não desista de orar por ela. Não desista de ser bênção na vida dela. Não deixe de falar para ela que a porta da sua casa está aberta para quando ela quiser voltar para Jesus. E se ela pedir socorro, me ajuda a voltar para o Senhor, se levante e vá em direção a ela. E você vai experimentar um maravilhoso resgate nesta vida. E não existe bênção maior do que levar uma pessoa aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor traga de volta aqueles que você ama e que estão longe do Senhor. Amém, meu irmão? Que você diga: Senhor, usa a minha vida para alcançar aqueles que são meus, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus te dê vitória nas batalhas da vida. Como você tem enfrentado as lutas da sua vida? Você está se associando e aprovando aquilo que não agrada a Deus? Você está irado, chateado e abandonou aqueles que são seus, desistiu de orar por eles e trazê-los na presença do Senhor? Nessa manhã o Senhor está te chamando para vencer as batalhas da sua vida. Não se associe com aquilo que é errado, com aquilo que não agrada a Deus. Não aprove, não dê risada, não ache engraçadinho. Não chame o certo de errado e o errado de certo. Continue mantendo sua posição, seja firme. Mas ainda que você odeie o pecado, ame o pecador. Seja uma bênção na vida dele. Ore por ele. E se estiver com ele, esteja para ministrar em sua vida. Para ser sal e luz. Para fazer a diferença. E para trazê-lo para a presença do Senhor. Como você tem enfrentado as batalhas da sua vida? Como vencer, pastor? Como enfrentar as batalhas da vida? Em primeiro lugar, o texto é claríssimo. Cuidado com quem você se associa. Em segundo lugar, não desista daqueles que são seus.
Mas em terceiro e último lugar, nessa manhã o texto nos diz: confie na intervenção do Senhor. Como enfrentar as batalhas da vida? Confie na intervenção do Senhor. Irmão, se Abraão fosse um pessimista, ele ia dizer, é loucura. Esse exército destruiu gigantes. Esse exército venceu um outro exército com 5 reis, com uma multidão de milhares de pessoas. Mas Abraão é crente, irmão. E a vitória de Abraão é explicada somente pela intervenção de Deus. É Deus quem dá a sabedoria, é Deus quem dá a estratégia correta. O texto diz para nós aqui, amados irmãos, que Abraão se levantou da região de Hebrão e foi até Dan com a sua guerrilha de 500 homens, 250 quilômetros a pé. O texto nos diz: e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu-os até Obá, mais 150 quilômetros. A guerra foi 250 quilômetros acima, eles fugiram, Abraão subiu mais 150 quilômetros, diz o texto, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, o seu sobrinho, os bens deles, e ainda as mulheres e o povo. Abraão, amado irmão, só levantou para fazer o que fazia porque confiava na intervenção de Deus. E uma maneira, amado irmão, de ser sábio é se levantar e ir para a guerra. Você não pode fugir, mas você depende da intervenção de Deus. Lá estão aqueles grandes exércitos com os milhares de pessoas, com aqueles que eles levaram cativos, provavelmente ali uma multidão talvez de milhares, centenas de milhares de pessoas, e Abraão chega com a sua guerrilha de 500. Mas tem um detalhe: quando todos eles estão descansados, tranquilos, achando que nada vai acontecer, Abraão vem com 500 homens de noite e os pega de surpresa. E eles se levantam e saem tropeçando uns nos outros. E eles então, amados irmãos, saem correndo, porque Deus intervém na batalha de Abraão. Eu imagino o exército chegando ali dizendo: já chegou Abraão, o grande malvadão! Já chegou Abraão, o grande malvadão! E o povo, desesperado. Estou brincando, irmão, não aconteceu isso na Bíblia não. Mas eu estou dizendo para você que o exército veio gritando e aí correndo. Eles entraram no desespero, saíram tropeçando nos outros, caindo, brigando, fugindo. Um exército fugiu, aqueles reis poderosíssimos voltaram para a sua terra sem nada. Abraão os perseguiu até noroeste de Damasco, em Obá, 150 quilômetros. E diz o texto para nós, irmão, que Abraão trouxe tudo de volta, tudo. Exatamente, trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Irmão, isso aqui é só pela intervenção de Deus. É só Deus que usa um homem corajoso, de fé, com 500 homens para entrar e destruir um exército de milhares, resgatar seu sobrinho, resgatar, querido irmão, aqueles que estão ao seu redor. E com isso eu gostaria de dizer a você o seguinte: que batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Talvez em algum momento você vai ter que entrar na linha de frente. Talvez você tenha que entrar lá no meio do lugar onde a pessoa está drogada e tirar ela de lá. Talvez você tenha que arrancar alguém do prostíbulo. Mas você não vai fazer isso confiado no seu próprio poder. Isso vai ser resultado da sua vida de oração. Você vai lutar espiritualmente, você vai ler a palavra, você vai se encher do Senhor, e você vai ficar cheio do poder do Espírito, cheio de fé. E vai se levantar para vencer as suas guerras. E vai entender que batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Se você quer ser usado por Deus, você precisa ser um homem de oração. Se você quer ser um instrumento para abençoar a vida de outros, querido amigo e irmão, você só pode fazer isso se você estudar a palavra. Um dia desse, aconselhando uma pessoa que conheci, com quem tinha amizade no passado, a pessoa compartilhava comigo uma luta que vinha sofrendo porque alguém de sua família estava se envolvendo com uma pessoa de espectro espiritista, contrário às Sagradas Escrituras, mas essa pessoa está afastada do Senhor. E me pediu ajuda, me pediu oração. Eu falei para essa pessoa o seguinte: como é que você vai abençoar a vida de alguém se você mesmo não está na presença de Deus? É preciso se voltar para Deus. É preciso estar bem com Deus para poder vencer as guerras que Deus coloca diante de você. Agora, se você está bem com Deus, crê em Deus.
Deixe de ser medroso. Deixe de dizer, não dou conta, coitadinho de mim. Essa semana eu estava conversando com Cleusa e compartilhando sobre desafios que nós temos. E ela virou para mim e falou assim, meu bem, Deus te fez para a guerra, né? Eu falei, impressionante, né, meu bem? Parece que na guerra, amado irmão, o Senhor me energiza e me coloca na presença dEle para a honra e glória do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não pode ter medo de diabo, irmão. A gente não pode ter medo de demônio. A gente não pode ter medo de pecador nenhum. Porque o Senhor está conosco. Então, amado irmão, quando a nossa igreja está fazendo a diferença e pregando o Evangelho e está incomodando a outros, isso me enche de alegria e de energia. Sabe por quê? Porque na Bíblia, lá no livro de Atos, quando o Evangelho chegou em determinada cidade, eles falaram assim, aqueles que estão transtornando o mundo também chegaram até aqui. A sua vida está transtornando o mundo. O seu ministério, ser abençoado, está incomodando alguém. Quem está incomodado, irmão, se você está sendo uma bênção, é porque não está envolvido no propósito do Senhor, não está no centro da vontade de Deus, não quer a glória de Deus, não quer a salvação dos eleitos, não quer ver a igreja se expandindo. Então, meu querido amigo e irmão, confie na intervenção de Deus. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada na nossa vida acontece por casualidade. Tem um missionário amigo meu, que foi ser missionário numa terra distante. E ele disse que lá na sua terra distante ele recebeu uma promessa para construir um lugar onde as pessoas iam adorar a Deus. E ele recebeu uma promessa de recursos. E aquela promessa de recursos não chegou. E ele precisava de R$5.000 para pagar. E ele não tinha. E ele pegou a sua família, dobrou o joelho e falou assim, Deus, eu não tenho. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Faltando 5 dias para pagar a dívida. Alguém com quem ele não tinha contato entrou em contato com ele e falou assim, meu irmão, estou te mandando uma ofertinha para abençoar a sua vida. Sabe qual foi o valor da ofertinha? R$10.000. R$10.000. Aquele missionário pegou sua família, dobrou seu joelho e falou assim, Deus, eu preciso pagar essa dívida. Eu não atuei de maneira irresponsável. Eu não tenho dinheiro. Levanta, Senhor, alguém para me dar uma oferta. Faltando 5 dias para pagar a dívida, ele precisava pagar 5. Deus mandou uma oferta de R$10.000. Você tem que confiar, irmão, na intervenção de Deus. O mesmo Deus que cuida dos missionários, que cuida de Abraão, é o Deus que mandou Jesus morrer na cruz por você. Sabe por quê? Porque você só está aqui pela intervenção de Deus. Paulo diz em Efésios 2 que você estava morto nos seus delitos e pecados, você era morto espiritualmente. Paulo diz que você andava debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. Antes de ser crente, você era influenciado pelo demônio, mesmo que você não soubesse. Ele disse lá em Efésios 2 que você andava segundo o curso desse mundo. Você andava lá no frevo do carnaval. Se acabou a não virar, olha, você estava lá junto. Você era filho da ira. Você estava debaixo da ira de Deus. Mas ele diz, em Efésios 2, 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você só está aqui, você só é crente, você só não está no mundão, porque o Senhor interveio em sua vida. Então, se Deus te visitou com intervenção, perdoou os seus pecados, tirou você das garras do diabo, você não acha que Ele não pode intervir na vida de outros? Se você andou longe de Deus e na hora certa o Espírito te trouxe de volta, você não acredita que Deus não pode salvar a outros?
É por isso, irmãos, que nós estamos num projeto nessa igreja, de alcançar o centro dessa cidade. Nós não temos recursos para isso. Mas olha aqui, hoje, com uma irmã da igreja tendo velório, uma irmã querida, nesse horário de culto exatamente, com muita gente lá, a igreja está cheia. E ainda tendo tido culto de manhã. Nosso templo é lindo e maravilhoso, mas não está cabendo. Nós precisamos alcançar mais gente. Eu quero conclamar a igreja a orar por isso conosco. Nós precisamos confiar na intervenção de Deus. E, irmão, se trata de agradar o Senhor. Alguém pode dizer, nossa, o templo é lindo e maravilhoso. Eu concordo, é o mais bonito da IPB. Mas o templo não morreu na cruz por você. E se você colocar esse templo no lugar de Deus, você é idólatra, você não é crente. O templo não pode nos impedir de ver o crescimento da igreja. Pelo contrário, nós vamos continuar no templo e vamos estar onde Deus nos mandar. Que nada ocupe o lugar de Jesus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque quem morreu na cruz por nós foi Jesus. E Ele quer que nós nos levantemos para ser uma bênção. E tenhamos grandes vitórias contra o exército do inimigo. Ainda que não tenhamos força, se dependermos do poder dEle, nós veremos grandes milagres. Que Deus te visite com milagres na sua casa. Amém, meu irmão? Que Deus traga seus filhos de volta para Deus. Amém, minha irmã? Que Deus restaure o seu casamento. Amém, meu irmão? Que Deus te dê um avivamento espiritual. Que você espere grandes coisas de Deus. Que você faça grandes coisas para Deus. Porque Jesus te amou e deu a vida na cruz por você. Como enfrentar, como vencer as batalhas da vida? Cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem você se associa. Não abandone os seus. Não abandone os seus. Mas em terceiro e último lugar, confie na intervenção de Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Que o Senhor abra os céus e desça, intervenha em nossa igreja, intervenha em nossa vida, faça milagres e que Cristo seja glorificado sobre tudo e sobre todos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.